Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, alunos do quarto ano da disciplina de Execução e Procedimentos Especiais, ou como chama, Direito Processual Civil 3, né? Que é o professor Sérgio Neme, e como eu já até não vou avisá-los, né? Vocês devem ter sido comunicados aí. No nosso encontro de hoje, eu gostaria de concluir um tema que ficou faltando apenas uma parte mais curta, e em seguida disso, eu pretendo gravar um outro vídeo separado desse a título de revisão. Foi uma solicitação que fizeram a todos os professores e eu pretendo cumpri-lo. O vídeo hoje é mais curto porque a temática desse assunto, ela é uma temática que nós já abordamos no nosso último encontro, né? Que foi dos meios de defesa do executado, tratando então dos embargos de execução. Até aproveitando, já a título meio de revisão desse tema, porque nós já falamos, né? Nós apontamos aí para vocês que no prazo que o executado ele é citado, a lei fala no prazo de 3 dias se ele é citado para fazer o pagamento. Feito o pagamento nesses 3 dias, há a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados, né? Mas então a lei estabelece um prazo de 15 dias para a defesa, né? Mas aí a gente falou dos meios de defesa do executado. O executado pode se defender por via dos embargos de execução, que é esse tema que nós estamos tratando. Eu falei de uma ação impugnativa autônoma, ou seja, até coloquei no material, eu conversei bastante na aula passada com vocês, que nada impediria que, no momento de embargar, o executado também aproveitasse para, digamos assim, ao invés de embargar, caso tenha perdido o prazo para os embargos, ele possa, ao invés de embargar, propor uma ação autônoma, uma ação de conhecimento, visando, por exemplo, a declarar a nulidade do título, a nulidade da obrigação, o reconhecimento de algum vício do título, algum vício da obrigação, enfim, esse é um meio que ele tem. O outro, que a gente começou também, é a chamada exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é apenas cabível contra matérias de ordem pública, ou seja, se o executado quiser se valer de um meio mais prático, menos formal, para defesa contra matérias de ordem pública, ele então tem esse meio chamado exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é cabível a qualquer momento para alegar matérias que o juiz poderia conhecer de ofício, né? Ou seja, ele pode, digamos assim, de matérias que o próprio juiz poderia conhecer sem a necessidade dessa provocação. Mas é claro que feita essa provocação, obviamente, o juiz vai ter que analisar essas matérias. As matérias mais comuns a serem alegadas à exceção de pré-executividade são prescrição ou decadência, prescrição intercorrente, nulidade de citação, incompetência absoluta do juízo, incapacidade das partes, ou seja, matéria de ordem pública, temas que o juiz, independente da provocação, poderia conhecer deles de ofício, né? E diz também que em matérias assim mais simples, é possível também a simples petição, ou seja, cabe também ao executado, por simples petição, se manifestar ao juiz. E uma extensão disso, né, é a questão também dos próprios recursos. Importante que o 1015 do CPC, no seu parágrafo único, ele diz que todas as decisões proferidas durante o processo de execução pelo juiz poderão ser objeto de agravo de instrumentos. Ou seja, o executado também pode, caso não concorde, e essa é uma prerrogativa exclusiva dele, mas também do exequente, se defender contra decisões do juiz por via de agravo de instrumentos, né? Um recurso que vocês estudaram no ano passado. Na aula passada a gente falou um pouco sobre os embargos e falamos também sobre aquela questão do parcelamento, né? Daquela possibilidade que no prazo dos embargos o exequente tem ao reconhecer a validade do crédito, ou seja, vejam que entre o parcelamento e os embargos são caminhos incompatíveis entre si. Você, a princípio, pelo menos quanto ao todo, não pode fazer ambos, né? Você não pode seguir simultaneamente os dois caminhos falando da mesma coisa. Por quê? Porque o pressuposto do parcelamento é o reconhecimento da validade do débito. Ou seja, ali
o executado estaria reconhecendo então que ele deve, e por reconhecer que deve, ele diz, olha, então já que eu devo, dentro do prazo dos embargos, a lei deixa muito clara que o prazo para ele fazer esse parcelamento do artigo 916 é dentro do prazo dos embargos, ele então vai reconhecer a validade do crédito exequendo, e aí então o que ele poderia fazer? Ele deveria fazer um depósito de 30% do valor da execução, do valor global, né, acrescido de custas, honorários e outras despesas já ali fixadas, e então lhe seria permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% ao mês. Caso o executado queira pagar, digamos, de uma outra forma mais benéfica, ou seja, dando uma entrada menor ou parcelando em mais vezes, aí demandará consentimento do exequente. Se for para o pagamento nesses específicos termos, ou em termos até melhores, digamos assim, né, mais gravosos, uma entrada maior, menos parcelas, a doutrina compreende que esse parcelamento cuida-se, na verdade, de direito subjetivo do executado. Ou seja, nesses termos, dentro deste prazo, o executado tem o direito de fazer isso, independente do consentimento do exequente. O juiz abrirá prazo para o exequente se manifestar, é claro, porque o juiz não vai simplesmente homologar aquele parcelamento sem antes ouvi-lo, mas estando cumpridos da maneira correta esses requisitos, na verdade, tecnicamente, ele tem o direito de fazer esse parcelamento, né? Tem o direito de fazer esse parcelamento. Bem, o não pagamento, a gente falou também, implica no vencimento antecipado de todas as parcelas que não foram pagas e uma imposição de multa também de 10% sobre o saldo devedor. E, obviamente, o parcelamento impõe uma renúncia do direito de opor embargos. Aquele que parcelou renunciou ao direito de embargar a execução. Ah, professor, então ele não pode se defender mais? Olha, começamos a aula falando sobre isso. Se ele quiser entrar com uma ação autônoma para discutir esse assunto, ele pode. Se for alguma matéria de ordem pública, ele poderia fazer, por exemplo, por via da exceção de pré-executividade. O que ele não vai poder é usar a via dos embargos à execução, né? Dos embargos à execução. Falando das matérias na aula passada, né? Ou seja, o que pode ser alegado por via de embargos à execução? Olha, pessoal, na doutrina, isso é muito claro, os embargos de execução, eles têm natureza de processo de conhecimento. Eles são, na verdade, uma defesa que cria um novo processo de conhecimento. Então, quando você embarga, a parte contrária vai ter um prazo para contestar. Você tem que imaginar os embargos como se fosse uma petição inicial mesmo, porque ele assim o é, né? E a partir disso, o embargado vai ter que contestar e apresentar todas as matérias de defesa que quiser. Mas o ponto é, o que pode ser alegado por via de embargos, né? Até aproveitando aqui como uma forma de visão, mas para encaixar no tema de hoje. Olha, no fundo a gente poderia sintetizar isso até com um dos incisos apenas do 917. Qualquer matéria pertinente à sua defesa no processo. Qualquer matéria que seja pertinente à sua defesa no processo, o embargante poderá alegar dentro desses embargos de execução, porque eles têm natureza de processo de conhecimento. Seria uma coisa dizer, o que eu posso alegar numa petição inicial? Olha, o que você quiser. Você é livre, né? Assim, contestação, que matéria que eu posso alegar em contestação? A matéria que você quiser. Não existe uma vinculação, só pode alegar essas matérias. Vejam, aqui eu estou deixando isso claro, porque lá, quando tratarmos no cumprimento de sentença sobre a impugnação, que é o meio de defesa no cumprimento de sentença, lá é diferente. Lá as matérias são típicas. Lá só vai ser possível alegar aquelas matérias especificamente previstas em lei. Não é o caso aqui, né? O CPC ainda fala que se tratar apenas de uma penhora incorreta, né, se o que você quiser discutir for apenas a realização de uma penhora incorreta, seja agora, seja a qualquer momento, não há necessidade do manejo dos embargos de execução. Isso pode ser alegado ao juiz por simples petição. Por fim, acho que ficou a questão aqui do excesso de execução, que é uma das matérias alegadas no embargo. O que é excesso de execução, né? O excesso de execução é quando o embargante, ele alega que no caso o embargante é o executado, que o exequente
está cobrando mais do que tem direito. Essa é uma matéria muito comum de ser alegada. Ou seja, eu quero alegar que o que estão me cobrando, né, está além do que está previsto no título executivo, está além do direito que assiste ao credor. Então, há um excesso de execução. Bem, nesse ponto específico, o CPC traz uma formalidade aos embargos. Professor, o CPC não diz como que o embargo de execução deve ser? Olha, como eu acabei de dizer para vocês, os embargos de execução eles têm natureza de processo de conhecimento. Se eles têm natureza de processo de conhecimento, na verdade, eles devem seguir os mesmos requisitos de uma petição inicial. Então, se você quiser tomar nota dizendo, olha, o que tem que ter nos embargos de execução? Eu vou dizer, olha, os mesmos requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Porque, em essência, eles são, em última análise, apesar de serem uma defesa, eles são feitos por uma via incidental, mas que tem natureza de processo de conhecimento. E que vai seguir o mesmo rito do processo de conhecimento. Mas, especificamente, quando o embargante alega esse tal excesso de execução, aí a lei traz uma formalidade. Qual? Bem, se ele alega isso, qual é o ônus que ele vai ter? Ele vai ter o ônus de demonstrar qual é a quantia certa, né, e qual é o valor que ele reputa correto, apresentando inclusive cálculo discriminativo, ou seja, um cálculo discriminado de qual seria o valor correto. Porque, vejam, não é, o que o CPC está meio querendo dizer o seguinte, olha, alegar excesso de execução não é chegar e falar, ele está me cobrando a mais. Aí ele falou, olha, quando o embargante alegar excesso de execução, ele vai ter, então, que demonstrar documentalmente com um cálculo qual o valor que ele reputa correto. Qual é o valor que ele efetivamente deve. Não é simplesmente dizer, ele está me cobrando a mais. Então, você vai ter que demonstrar qual que é o valor que ele está te cobrando, qual que é o valor que efetivamente deve, e aí, então, essa diferença seria excesso de execução. Por que eu estou chamando atenção para essa formalidade? Porque em matéria de embargos, se embargando, o embargante não cumprir essa formalidade, ele terá uma consequência. Qual? Né? Se ele simplesmente não fizer isso que eu acabei de dizer, ou seja, apontar o valor correto, né, ou não apresentar um demonstrativo do cálculo de qual seria o valor correto, apontando os elementos porque isso, o juiz vai poder, né, rejeitar liminarmente essa alegação. O que isso quer dizer? O juiz simplesmente vai dizer, olha, como você não cumpriu uma formalidade do CPC, essa sua alegação eu não vou conhecer dela, não vou analisá-la. Porque você não rejeitar linearmente e dizer, ó, não vou ouvir isso. Né? De plano, o juiz já recebe e fala, isso aí eu não vou analisar. Porque o CPC exigiu uma formalidade que você não cumpriu. Se houverem outros argumentos além desse, o processo segue em relação aos demais. Mas nesse caso, né, havendo esta tal alegação de excesso de execução, aí, né, o embargante ele tem esse ônus de demonstrar, né, qual é o valor que ele reputa correto, né, apresentando inclusive um cálculo, um demonstrativo de qual é o valor correto. Se ele não seguir essa formalidade, né, se ele não apresentar esse demonstrativo, aí então o juiz, em relação a esse assunto, pode rejeitar liminarmente os embargos. Se os embargos forem fundados exclusivamente nesse assunto, os embargos morrem ali. Agora, se além desse o embargante ventilou outras teses de defesa, aí o juiz não conhece o embargos quanto a essa, porque ele não cumpriu a formalidade, e o processo segue para análise das demais teses de defesa. Né? Também é possível que o juiz rejeite liminarmente os embargos quando? Quando intempestivos, ou seja, o que é a rejeição dos embargos? O que é a rejeição dos embargos quando intempestivos? Fora do prazo. Como eu disse, são 15 dias ali contados da citação. Corridos esses 15 dias, se você embargou fora desse prazo, o juiz vai dizer, ó, você embargou fora do prazo, então eu não posso analisar essa defesa, porque seria a mesma coisa de fazer um recurso fora do prazo. Intempestividade é causa de não análise desse recurso. Né? Ou também em qualquer outra daquelas hipóteses, veja aqui como o código acaba
cravando de que os embargos de execução eles têm a mesma natureza de uma petição inicial, de processo de conhecimento, que ele fala aqui também que o juiz rejeitará os embargos nas mesmas hipóteses de rejeição, de indeferimento ou de improcedência liminar da petição inicial. Importante deixar claro que, fora a intempestividade, esses outros vícios, o juiz vai ter que oportunizar o embargante o direito de emendar. Porque se a gente está seguindo as mesmas regras de petição inicial, quando você erra na petição inicial, o juiz não tem o dever de te dar uma oportunidade de emendar a petição inicial? Aqui seria o caso. E por último, esse é mais complexo, né? Quando manifestamente protelatórios. O que seriam embargos manifestamente protelatórios? Aqueles que o juiz já observa que observa ali que é evidente que aqueles embargos não têm fundamento nenhum, que eles são só para enrolar o processo de execução. Não é muito comum essa aplicação, porque há uma linha tênue aí, digamos assim, mas é manifestamente protelatório. Como é que eu vou ver isso, né? Veja que o termo que é usado é manifestamente protelatório, ou seja, aquele que é claro, é nítido, é evidente que ele está ali só para enrolar, né? Aí, nesse caso, o juiz poderia rejeitá-lo, falando, vou rejeitar esses embargos, não vou deles conhecê-los, e pronto, né? E ainda, neste caso, há uma consequência. Qual? Né? A aplicação de uma multa. Quando manifestamente protelatórios, os embargos, o juiz poderá aplicar uma multa de até 20% do valor da causa, em razão deles serem meramente protelatórios. Porque diz o CPC que os embargos protelatórios, eles representam uma forma de ato atentatório à dignidade da justiça, né? Eles falam, olha, embargos manifestamente protelatórios representam um dos atos atentatórios à dignidade da justiça. E quando você dá uma lida lá atrás no CPC, artigo 774, né, quando trata do ato atentatório à dignidade da justiça, o CPC fala que a prática deste ato imporá multa de até 20% do valor da causa. Então, no caso dos embargos em que o juiz realmente achar que isso é puramente protelatório, é evidente que aquilo ali tem função exclusiva de protelar a ação. Bem, nesse caso, então, o juiz vai rejeitá-los liminarmente, mas aí vai penalizar o embargante. Qual? Aplicando uma multa de até 20% do valor atualizado da causa, né? Bem, mas o tema de hoje, que é, digamos, o nosso assunto mais importante, que era o que tinha ficado para trás. Acho que algumas dessas coisinhas eu não tinha comentado todas, mas isso são coisas de menor importância. Mas a questão é o seguinte, a grande pergunta é, os embargos, eles suspendem o curso da execução? Ou seja, eles impedem que a execução continue? Resposta é categoricamente não. Em regra, os embargos de execução, eles não suspendem o curso da execução. Ou seja, não é porque foram ofertados embargos que eles terão efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? O efeito suspensivo seria obstar o andamento da execução. Então, em regra, não. Os embargos, em regra, não suspendem o andamento da execução, né? Vejam que já foi diferente isso. Eu coloco até aí no material, coloquei para vocês que até 94 os embargos eles tinham sim efeito suspensivo automático, hoje não tem mais. Mas vejam que assim, a regra é essa. Professor, mas em hipótese nenhuma os embargos vão suspender a execução? Bem, não foi o que eu disse. Eu disse que em regra eles não têm isso. Mas existe sim uma possibilidade, né, dos embargos de execução conseguirem segurar o andamento da execução. Isso é algo bem excepcional. E como vocês vão ver aqui, né, tem vários requisitos para ser cumpridos. O ponto, então, é saber, primeiro, que os embargos não suspendem, saber quando eles suspendem, ou melhor, talvez o mais importante, quais os requisitos que teriam que ser cumpridos para que esses tais embargos conseguissem obstar, né, o andamento da execução.
Quando então que seria possível a gente dizer, olha, aqui nesse caso caberia suspensão da execução? O que, como vocês vão ver, é uma hipótese bem restrita. Bem restrita. A aplicação dessa hipótese está no artigo 919, no parágrafo 1º. O artigo 919, no caput, ele traz a regra, que é escancarada. Os embargos de execução não terão efeito suspensivo. Mas aí no seu parágrafo 1º, dentro daquilo ali, a gente vai ter que decompor aquele dispositivo, porque decompondo aquele dispositivo, nós vamos chegar então às hipóteses ou acumulação de requisitos, né? São uma série de requisitos que têm que ser cumpridos para que eles efetivamente possam, né, suspender a execução. Bem, primeiro requisito, né? Requerimento da parte. O CPC quer dizer claramente o seguinte, requerimento da parte, ou seja, o embargante tem que pedir. O juiz pode conceder efeito suspensivo em embargo de execução de ofício? Não, não pode. O CPC é claro em dizer a requerimento do embargante. Então o primeiro requisito é pedido. Como que você faz? Então é só pedir que o juiz dá? Não, é óbvio que não. Né? Se fosse só esse o requisito, estava fácil. Era quase meio que dizer que já tinha, porque todo mundo ia pedir. Né? Bem, segundo aí, que é um requisito que a gente vai ter que decompor. Ele fala assim que, a pedido do embargante, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão de uma tutela provisória. Bem, isso aí, artigo 300 do Código de Processo Civil, né? Quais são os requisitos para concessão de uma tutela provisória, né? Bem, vamos lá. Tutela provisória, ela se subdivide em tutelas de urgência ou de evidência. As tutelas de urgência se subdividem em mais duas. A tutela de urgência de natureza satisfativa, conhecido também como tutela antecipada, e a tutela de urgência não satisfativa, que é a de natureza cautelar. Mas o que o CPC fala sobre isso? Se você ler o artigo 300, né, que eu citei aqui, o que o CPC fala de requisito? Ele fala um obrigatório e dois alternados. Então esse um é obrigatório e mais um desses dois no mínimo. Probabilidade do direito. Esse é obrigatório. O que é probabilidade do direito? Parece, num juízo aqui prévio, é provável que o embargante tenha razão. Com base em que isso? Com base na valoração do juiz. É um juízo, como se chama, prelibatório. Ou seja, o juiz naquele momento ele vai olhar e diz, lendo aqui por cima, faz sentido isso que você está falando. Parece que ele está certo. Mas é só parecer que ele está certo? Não. E aí vem os alternados. Esse aqui vai ter que ter sempre. E aí, no mínimo, um ou outro. No mínimo, um ou outro. Perigo de dano ou risco ou resultado útil no processo. Perigo de dano. Olha, se a gente seguir com a execução, há um risco que eu seja de alguma forma lesionado com isso, com essa execução. Ou exista um risco ou resultado útil do processo. Esse é mais incabível aqui. Risco ou resultado útil do processo. Olha, esse processo aqui, se a gente não der essa medida agora, pode ser que o processo não prospere adiante. Esses são alternativos, ou um ou outro. Né? Mas acabou por aí? Então, assim, é requerimento da parte, perigo de dano. Não, requerimento da parte, probabilidade do direito. Aí, perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo. Um desses dois. Não, tem mais um ainda. Tem mais um requisito. Então, vocês analisaram aqui, já perceberam quanto é difícil obter efeito suspensivo em embargo de execução. Porque eu já falei aqui de requerimento, isso é tranquilo. Convencer o juiz que você tem razão. Convencer ele de que há um risco. Risco do quê? Do resultado útil do processo, mas provavelmente o risco de dano. E mais um, que é talvez o mais difícil. O mais complicado de você cumprir. Chama garantia do juízo. Garantia do juízo. E o que é a garantia do juízo? Garantia do juízo é o seguinte. Garantia do juízo é ou você deposita o valor integral, ou oferece uma fiança, né? Uma fiança bancária ou seguro-garantia, ou se não, penhora de bens suficiente, os bens já têm bens penhorados suficiente para cobrir o total da execução.
Professor, a garantia do juízo tem que ser total? O CPC não fala nada sobre isso. O CPC não fala nada sobre isso. Mas a doutrina caminha no sentido, em muitos casos, de abrandar ou relativizar isso. Mas, a princípio, o CPC fala em garantia do juízo. E ele fala em garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. Penhora, bens já foram penhorados. Depósito, você vai lá e deposita o dinheiro. Fala, olha, se eu perder, está aí depositado em juízo. Aqui, ó, o valor total da dívida depositado. Ou calcionamento. O que é calcionamento? Garantias. Você oferece garantias que cubram o total da dívida. Agora, veja então que corrida de obstáculo que você tem que passar para conseguir efeito suspensivo. Pedir, isso é fácil. Convencer o juiz de que parece que você tem razão, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ainda a garantia do juízo. Se você conseguir somar todos esses requisitos, aí então, convencido o juiz da somatória deles, ele vai deferir esse efeito suspensivo, ou seja, ele vai obstar o andamento da execução. Vai falar, então, enquanto os embargos não forem julgados, a execução vai ficar parada. Vejam que isso é quase a exceção da exceção, porque é muito difícil você conseguir cumprir todos esses requisitos, né? Todos esses requisitos. Bem, duas outras coisas. Primeiro, o juiz, quando faz essa valoração, é como se ele estivesse concedendo uma tutela de urgência, uma tutela provisória, porque são os mesmos requisitos. E o que isso quer dizer? Se no decorrer dos embargos ele se convencer de que não há mais probabilidade do direito ou que não há perigo de dano, por mais que tenha garantia do juízo, ele pode reverter essa decisão a qualquer momento. Porque essa decisão tem natureza de tutela provisória. E a tutela provisória, o nome já diz, ela é provisória. Ela pode ser revista a qualquer momento. Ou seja, convencido de que as circunstâncias mudaram, ele pode a qualquer momento cassar o juiz, né, esses efeitos aí do efeito suspensivo dos embargos. Ele pode a qualquer momento tirar esse efeito suspensivo. Também ele pode limitar esse efeito suspensivo a apenas uma parte do processo ou algum tipo de ato processual. Se ele entender que aqueles embargos eles têm fundamento para, digamos assim, aparentemente tem fundamento para destruir ou de reduzir um pedaço da execução, o juiz falou, então esse pedaço aqui eu vou suspender, mas o resto deixa seguir. O resto segue. Então ele pode conceder um efeito suspensivo parcial? Sim. Ou seja, apenas parte do objeto da execução. Ele pode limitar isso até um pedaço do objeto da execução. Importante dizer também que isso não se estende a terceiros, tá? Ou seja, aquele efeito suspensivo, ele é limitado ao embargante e ao embargado. Ou seja, se tiverem vários executados, só tem aplicação isso em relação àquele que o fez, tá? Né? A princípio, isso não se estende aos demais, salvo decisão judicial em sentido diverso. Importante, seja quando o juiz concede, seja da negativa, é possível, como eu já disse, nós já falamos sobre isso. Na verdade, também tem uma previsão expressa no CPC. Se o juiz nega o efeito suspensivo, então o embargante ele pode recorrer dessa negativa. Ou se o juiz concede, o embargado também pode querer recorrer. E o recurso cabível é o agravo de instrumentos, né? Artigo 1015 do CPC. E por fim aqui, qual vai ser o rito, né? Qual vai ser o rito do embargo de execução? Como é que faz? O juiz faz o quê? Olha, na verdade, se a gente for ver, basicamente ele vai seguir o mesmo rito do processo de conhecimento. Prazo para defesa, de 15 dias. Possibilidade de instrução e julgamento, né? Aquela fase ordenatória e do saneamento. Feito isso, provas, se for necessário. Encerrada a instrução, sentença. Ou seja, ele vai seguir o mesmo rito porque ele é um processo de conhecimento, né? Ou seja, o rito é o mesmo processo de conhecimento. Então, só para a gente fechar aqui, vou lembrar os requisitos para a concessão de efeitos suspensivos e embargos, que são a exceção da exceção. Requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por fim,
a garantia do juízo. Quando cumpridos todos esses requisitos em conjunto, se o juiz se convencer desses requisitos, né, aí sim o juiz pode conceder essa suspensão, ou seja, obstar o andamento, segurar o andamento da execução até que os embargos sejam julgados. Lembrando que essa decisão ela tem natureza de tutela provisória, então ela pode ser revista a qualquer momento. Ou seja, a qualquer momento o juiz pode determinar que a execução volte a andar, ou inclusive pode limitar a apenas uma parte da execução. Então isso não vai obstar o andamento dos demais. Era isso que faltava. Eu vou fazer depois um vídeo apartado a título de revisão, mas o nosso tema de hoje era esse. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Na revisão eu vou ser mais objetivo, porque nós falamos de muita coisa aqui, então eu vou ser bem mais objetivo na revisão. E tendo dúvidas até a prova, fico à disposição de vocês pelo grupo que foi criado justamente para isso. Agradeço a atenção de vocês e um bom estudo a todos.